Fala rapaziada, é tempo de jogo e hoje estamos aqui para falar de excelentes jogos, um joguinho ruim ali que deixou, mas mesmo esse jogo ruim trouxe boas lembranças, digamos assim. Fala, Vitor, bom Dia, dia. bora falar de Copa do Mundo e, falar de muitos gols, né? E principalmente falar das possíveis adversárias da seleção brasileira já na próxima fase da Copa do Mundo, Holanda e Japão e talvez até a Suécia, né? Correto. Então, falando Holanda, Japão e Suécia, a gente já começa com Holanda e Suécia. Holanda e Suécia foi um jogaço de muitos gols. Eu ontem vim aqui para falar com vocês que eu achava que ia ser 2-2 por conta do ataque do poderio ofensivo da Suécia. Errei. O jogo foi 5-1, um amasso e domínio total da Holanda. No primeiro tempo, um domínio e um controle enorme no meio de campo. O primeiro gol sai cedo, nos primeiros 5 minutos, já com o Probey. Uma bola, se eu não me engano, uma bola cruzada, e ele dá uma espécie de carrinho e cruza essa bola e faz o gol, abre o placar. Segundo gol já vem aos 17 minutos, também do Bobrain. Foi uma mudança do Ronald Koeman, ele tira um jogador titular que jogou o primeiro jogo e troca pelo Bobrain nesse segundo jogo e acertou, cravou, colocou o cara certo na hora certa. 2-0 no placar já no começo de jogo. Uma escolha do Koeman deu certo porque o Brobbey realmente foi o fator desse jogo, principalmente pelo nível de aproveitamento dele, né? O que chegou pra ele fez o gol. Foi o primeiro tempo muito forte da Holanda, uns 20 minutos assim de literalmente um amasso. A partir dali, a Suécia começou a jogar, começou a atacar o goleiro, o Verbruggen, goleiro da Holanda, fez grandes defesas, mas acaba sendo um fator determinante esse 2-0 porque coloca a Suécia em pressão. No segundo tempo, o Cody Gakpo faz o terceiro gol já, e o curioso desse terceiro gol dele é que os 3 gols foram iguais, né? Basicamente, o jogador da Holanda pela lateral cruza rasteiro e tem alguém sempre da Holanda lá para fazer o gol e ninguém da Suécia para marcar. Impressionante capacidade de tomar 3 gols iguais numa Copa do Mundo. Logo em sequência, o Isaac perde uma bola no ataque e o Gakpo faz o quarto gol, já colocando 4-0 aí, fechando a tampa do jogo. A Suécia ainda desconta com o Elanga, né, num contra-ataque ali, faz o 4-1. O jogo ficou morno a partir dali, né? A Holanda estava completamente trocando seus jogadores, fazendo aquele jogo mais tranquilo, sem forçar muito a barra, mas ainda consegue fazer o quinto gol do Summerville. E é um resultado muito bom para a Holanda e muito ruim para a Suécia, porque ela faz na primeira rodada um saldo de gols e ela perde totalmente esse saldo de gols no jogo seguinte. Se eu não me engano, foi 5-1 contra a Tunísia e tomou 5-1. Então vai para a última rodada com saldo 0, sendo que estava aí com saldo 4. E a Holanda, ao contrário, estava com saldo 0 e agora está com saldo 4 para essa última rodada. E enfrenta o Japão, né? Enfrenta o Japão na última rodada da Suécia. É uma partida difícil. O Japão, como vocês viram contra o jogo da Holanda, jogou muito bem. Mais tarde a gente vai falar do Japão aqui hoje também. Eu não lembro se você comentou do quinto gol da Holanda. Comentei o gol do Summerville. Comentou, então tá certo. Fechado. O Summerville, exatamente. E aí fecha o resultado com 5-1. E agora a Suécia entra no último jogo praticamente numa final para eles, porque se ganha, se pega um resultado bom, classifica, muito provavelmente segunda. É de se esperar que a Holanda consiga vencer Vai ser a líder do Tunísia. grupo, a Holanda, né? É de se esperar que. E será líder do grupo, e a Suécia depende de uma vitória para poder se classificar como segunda colocada. E se perder o jogo, vai negativar o seu saldo de gols. E é muito difícil que ela seja uma das 8 melhores terceiras com saldo de gol negativo. Então tem que abrir o olho. Até um empate para a Suécia é bom, mas uma derrota pode significar o adeus da Copa do Mundo. Agora vamos falar do segundo jogo do dia, que também foi um jogaço, um jogo surpreendente. A Alemanha ganhou da Costa do Marfim por 2-1, mas se você olha o placar, você até imagina um domínio da Alemanha, e não foi isso, tá? A Costa do Marfim jogou melhor que a Alemanha durante os 90 minutos, só que acaba acontecendo com ela o que acontece com muitas seleções de menor poderio ofensivo, né? Ali no momento que precisa do gol, no momento que precisa da decisão, ela acaba falhando.
Começando a falar um pouco desse primeiro tempo, a Alemanha começou pressionando como a gente já imaginava, mas a Costa do Marfim também não sofreu muito, né? Eram cruzamentos, chutes de fora da área, não tinha aquela defesa, aquele milagre. E a Costa do Marfim abre o placar com o Kessié, numa jogada no primeiro tempo, né, um cruzamento, um bate-rebate, e ele tá lá para fazer o gol. Um gol que deixou a Costa do Marfim muito tranquila no jogo e deixou a Alemanha muito ansiosa. Achei a Alemanha nesse primeiro tempo muito ansiosa, enquanto a Costa do Marfim estava conseguindo fazer o seu jogo, fisicamente se impondo. A Alemanha até faz um gol anulado, uma falta no goleiro, né, o jogador dá um encontrão direto no goleiro, e acaba sendo um primeiro tempo muito tranquilo da Costa do Marfim e que se manteve no segundo tempo, né? Inclusive a Costa do Marfim começa o segundo tempo muito bem. Teve duas oportunidades com o Franck Kessié de novo, dentro da grande área, recebe a bola da lateral, tem a oportunidade de girar e chutar, e acaba se enroscando com a bola, dá tempo do zagueiro chegar e chuta mascado, o Neuer também posicionado. Um outro lance também no começo do segundo tempo, também com o Franck Kessié, dele dá um toque a mais, uma coisinha a mais, uma firula a mais que não deveria ter chutado, deveria ter matado, e acaba não fazendo. Existe uma máxima no futebol, para quem não conhece, vai conhecer agora, que é a máxima de quem não faz, toma. Tá? Aos 60 minutos entra o Undav na seleção alemã, no lugar do Musiala. O Musiala não vinha fazendo uma excelente partida. E o Undav entra para mudar o jogo. Ele entra aos 60, aos 68, ele empata o jogo para a seleção da Alemanha. Um cruzamento na área, ele está bem posicionado, chuta a bola para dentro do gol, 1-1. A Costa do Marfim ainda cria, ainda tenta fazer o gol, merecia muito mais do que a Alemanha nesse jogo, e uma jogada incrível de um contra-ataque, uma roubada de bola, eles roubam a bola, criam a jogada pelo meio de campo, tocam a bola pro lado direito, o jogador vira pro... Deixa eu ver se eu tenho o nome do... Essa jogada foi inacreditável, era só ele chutar de primeira que ele fazia o gol. Essa jogada foi inacreditável. Foi o Simon Adgram. Ele recebe a bola cara a cara com o Neuer, era só chapar pro gol, mas ele decide tocar, tentar ajeitar, dá tempo se eu não me engano, o Jonathan Tah chegar, rouba a bola do atacante. A Alemanha pressiona, acha uma bola incrível na entrada da grande área pro Undav de novo, ele domina, gira e dá uma pancada na cara do gol. 2-1 Alemanha no final do jogo. Esse gol já veio a sair já ali aos 94 minutos do segundo tempo. Garante a vitória, garante a classificação à seleção alemã. Mais uma classificada nessa Copa do Mundo, hein? Garante a liderança também do grupo. E liderança, garante a liderança. O último jogo da Alemanha nessa Copa do Mundo, ela pega o Equador. A gente vai falar dele agora. O Equador... Jogo de Equador e Curaçao, o jogo das 9 horas da noite. Foi um jogo onde, para falar a verdade, a única coisa que a gente teve de boas foi a lembrança do espírito do Vozinha ali nesse jogo. O goleiro de Curaçao jogou um absurdo, impediu que os gols saíssem. Gols que aqui entre nós deveriam ter saído. Não pode o Ené Valencia perder tanto gol como perdeu na partida de ontem. Gols absurdos, assim, em múltiplas oportunidades. O goleiro fez os milagres, o goleiro estava em todas elas, mas Ené Valencia do céu, é Copa do Mundo. Gols daquele cacuete não tem como perder, não pode perder. Só 2 pessoas se destacaram nesse jogo. O goleiro do Curaçao e quem não assistiu. Brincadeiras à parte, esquema defensivo do Curaçao foi excelente, apesar de ter deixado a oportunidade de serem criados pelo Ené Valencia. Eles deram sorte que era o Ené Valencia, senão o jogo poderia ter ido por água abaixo. Esse empate ainda deixa uma sobrevida para o Curaçao, apesar de ter um ponto só, enfrenta, se eu não me engano, a Costa do Marfim na última rodada. Se ganhar, ainda tem chance de se classificar. Mas é um jogo difícil. Para Curaçao, todo jogo aqui é difícil. O torcedor equatoriano, se eu fosse ele, eu torcia pro Ené Valencia voltar pro Equador a pé. Porque ele não pode pegar o avião com todos os jogadores,
não pode ter uma tranquilidade para voltar para o Equador, porque o que ele fez nessa Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, ele já tinha perdido uns 2, 3 gols assim, que custaram muito caro, porque o Equador jogou bem aquela partida, mas perdeu. E hoje não, ontem, né, contra o Curaçao, foi pior ainda, né? O gol que ele perde aos 3 minutos é um gol assim que é inacreditável. Claro que tem o mérito do goleiro em fazer uma defesa, mas não pode. E destacar aqui a atuação do goleiro, recorde, né? Se você não contar a prorrogação, foi o maior número de defesas feito por um goleiro dentro de um jogo da Copa do Mundo, que foram 15. Então, realmente é um dado muito histórico. E fica aí o Equador como uma vergonha, né? A gente tinha falado da Turquia ontem, acaba sendo um modelo parecido, duas seleções que tiveram muito volume, mas não fizeram gols. E não está eliminada, mas vai pegar a Alemanha na última rodada. Precisa ganhar da Alemanha e torcer ali por um empate ou uma vitória do Curaçao, né? Porque Costa do Marfim, se ganhar, passa em segundo. E acaba sendo um resultado e uma campanha do Equador que é muito decepcionante. A gente esperava, o Equador foi o segundo, a segunda equipe na classificação da Sul-Americana, das seleções da Sul-América, e não teve uma atuação boa em nenhum jogo, não teve um resultado e pode ser eliminada. Mais uma seleção sendo eliminada aí sem fazer gols, né? Ainda mais que vai pegar a Alemanha. É de se esperar que a Alemanha ganhe o último jogo, ele pode poupar jogadores por já estar classificado e já ter garantido o primeiro colocado. Mas ainda assim, até o banco da seleção alemã pode se mostrar melhor do que o que tem jogado essa seleção de Equador. E se perder o jogo, qualquer um dos outros dois que ganhar, passa Equador. E Equador fica em último colocado dessa Copa, desse grupo, o que, ao meu ver, antes de começar a Copa do Mundo, era o segundo favorito desse grupo, que poderia passar em segundo colocado. É o que a gente esperava mesmo. Bora falar agora de Tunísia e Japão? Então, acho que vamos para fechar, né? Jogo bom para fechar a noite, para fechar a madrugada. Tunísia e Japão começou bem, jogo apertado não, um jogo onde o Japão era favorito. Eu acreditava que ia ser só, se eu não me engano, eu tinha falado 2-0 ontem, mas eu errei feio ontem nos resultados, tá, rapaziada? Kamada abriu o placar aos 4 minutos, uma jogada bem trabalhada pelas alas, e abre o placar logo cedo, aos 4 minutos. O segundo gol vem aos 31 do Ueda. O Ueda, que fez uma partidaça, tá? Tunísia se mostrou completamente abatida nesse jogo, outra seleção que tudo dá errado e tudo dá certo para os adversários. 2-0 muito fácil, muito rápido no primeiro tempo. O gol, que não falei, veio cedo, e o outro logo em seguida após a pausa da hidratação. A Tunísia teve o tempo para se reorganizar, mas mesmo assim o Japão se mostrou muito dominante tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A Tunísia aí dá pra gente falar, na minha visão, ela é a pior seleção da Copa, muito de longe, e ela essa semana ela demitiu o treinador, né, depois da goleada contra a Suécia. Chegou o treinador novo, já tomou 4-0, teve até uma entrevista do zagueiro tunisiano, emocionado, pedindo desculpa pra torcida, falando que eles atropelaram algumas coisas dentro dessas situações, né? Então tiveram uma reação muito, muito rápida dentro da goleada contra a Suécia, de já demitir o treinador. E o jogo seguinte já toma outro 4-0, vai pegar agora a melhor do grupo, que é a Holanda. Deve tomar aí 15, 18-0, né, se for manter esse tipo de desempenho. E é a pior seleção da Copa. Terminando de falar sobre esse segundo tempo, né, Junya Ito fez o terceiro gol do Japão. E logo no final do jogo, aos 83, o Ueda fez o segundo gol dele na partida, sacramentou esse 4-0 do Japão. Um resultado muito importante, né? O Japão, ele recupera o saldo do que a Holanda fez hoje. A Holanda fez um saldo de 4, ele também fez um saldo de 4. Então ele vai para a última rodada, podendo até classificar em primeiro, mas eu acho difícil, porque a Holanda vai pegar a Tunísia e eles vão pegar a Suécia. Então um empate já garante o Japão aí em segundo colocado do grupo. E se o Japão ficar em segundo colocado do grupo e o Brasil ficar em primeiro, é Japão e Brasil já na próxima fase, numa segunda-feira, 14 horas. Então vai ser uma rodada muito interessante, muito importante. Mas, sendo bem sincero, assim, é uma seleção muito boa do Japão, muito legal de ver jogar.
mas eu ainda acho que se a gente já projetar o confronto com o Brasil, ainda é um adversário muito melhor do que pegar uma Holanda, né? Não, o Holanda, sendo bem sincero, eu acho até que é uma Suécia também. Porque o Brasil tem uma tendência de tomar uns gols muito besta e vacilar na frente de Gyökeres, Isaac e Elanga, a gente vai ter dor de cabeça. Então eu prefiro enfrentar o Japão, torço pro Japão vencer o próximo jogo e acho que é isso, tá? Vou falar pra vocês que não dá pra pegar a Suécia não, hein? Agora não, pelo menos. Vamos se organizar melhor, temos tempo. Bora lá então falar dos jogos da rodada, jogos de hoje. O jogo de hoje começa bem cedo, hein, rapaziada? 1 hora, daqui a pouco já temos jogo. Espanha e Arábia Saudita. Aqui, se a Espanha não entrar pra jogo, vai ter problema, hein? Vai ter problema. Se a Espanha não entrar pra jogo, vai ter dor de cabeça. 3x0 Espanha. Vai ser aí um 4x0 Espanha. Acho que o Yamal deve começar como titular, Nico Williams deve vir com a cavalaria. E tem que ganhar hoje, tem que ganhar bem, até pensando em saldo, porque a última rodada vai pegar o Uruguai, né? Tem que ganhar hoje. Apesar de estar tudo empatado nesse grupo, tem que ganhar hoje. Às 16 horas a gente tem Bélgica e Irã. Aqui eu acho que por mais que a Bélgica não tenha mostrado esse grande futebol, é superior. Irã não mostrou também futebol nenhum. Bélgica 4x0. Acho que vai ser 2x1 pra Bélgica. Não confio que a Bélgica tenha um jogo aí nessa Copa do Mundo que goleie outro adversário. Ainda acho que falta muito. E 2x1 pra mim é um bom resultado. Também não quero que o Irã tome goleada, não. Tá bom, perfeito. Às 19 a gente tem Uruguai e Cabo Verde. Aqui eu vou torcer pro Vozinha. Não tem erro, mas acho difícil. Apesar da partida lendária que fez, o Uruguai é uma seleção que peca em poderio ofensivo, mas que pode lá ter as suas oportunidades, se o Vozinha não tiver um dia esperado. 2x1 Eu acho que vai ser 2x0, porque eu acho que o Cabo Verde ele não vai se retrancar como ele se retrancou contra a Espanha, até pelo nível das seleções, e vai acabar cedendo espaço ali e o Uruguai vai fazer 2x0. Perfeito, então. E para fechar a noite, a gente tem Nova Zelândia e Egito. Eu aposto no Egito nesse jogo, tá? 2x1 Egito. Eu acho que vai ser 1x1 esse jogo aí. O Egito fez uma boa estreia, mas eu gostei do que eu vi da Nova Zelândia. Eu acho que ela não é boba, como muita gente imaginava, apesar dela ser a pior seleção classificada no ranking. Mas eu acho que vai ser 1x1 esse jogo aí. É um jogo de um grupo de tá todo mundo empatado, né? Então qualquer vitória aqui coloca líderes e já todos, encaminha né? Todos os jogos classificações. hoje são todo mundo tá empatado. Né? Todos os jogos hoje é tudo empatado. Então, de olho nessa rodada, pessoal. Tamo junto. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostou, curte, compartilha, comenta esse vídeo com vocês. Vamos ficar de olho aí nas próximas rodadas, porque também sai adversário do Brasil logo menos. Fechou? Falou.